Oi, pessoal, boa tarde. Agora sim, a gente teve um probleminha técnico aí, agora a gente está ao vivo no Facebook da Associação Afro. Quero agradecer a todo mundo aí que entrou nesse processo para acompanhar a gente, para assistir a gente, nesse momento tão importante, tão histórico, não só para Valinhos, mas para toda a região metropolitana, que é o lançamento da Jornada Antirracista. Valinhos viveu um caso terrível de racismo, não que não tivesse acontecido antes, mas esse caso foi filmado, isso ganhou uma proporção aí nacional, e a gente tem que lutar, a gente tem que ressignificar a importância da militância e os nossos objetivos enquanto seres pensantes, enquanto coletivo afro. E para a gente, claro, conseguir transformar a sociedade, a gente tem que estar junto na base, junto com as pessoas que estão ali na base, junto com as autoridades, junto com os professores, com as pessoas formadoras de opinião, e principalmente para quem vive o racismo na pele, né? Eu acho que a gente, nos últimos tempos, nós temos vivido tempos de intolerância, tempos de discriminação, tempos de intolerância religiosa, e tudo isso sempre voltado para as vidas negras, né? A gente recentemente teve o lançamento da campanha Vidas Negras Importam na cidade de Campinas. A gente vai ter esse lançamento também simbólico hoje na cidade de Valinhos. Isso vai ser encaminhado para as autoridades, esse documento falando da importância da vida. A gente está vivendo aí um tempo de isolamento social em que as pessoas negras foram as mais afetadas dentro da educação, dentro da saúde, por falta de acesso a esses dois itens básicos para a gente conseguir sobreviver enquanto ser humano. Então a gente precisa se mexer e colocar realmente, discutir o racismo, falar sobre racismo. Falar sobre racismo incomoda, muitas pessoas não gostam, mas é necessário a gente falar. E junto com isso, nessa primeira atividade dessa jornada antirracista que a gente está tendo hoje, a gente vai lançar, depois a Solange, que é uma das nossas convidadas, organizadoras dessa jornada, vai falar sobre o concurso de selo de diversidade cultural, que escolas aqui da região e outras instituições de Valinhos também estão participando. Por quê? Se a gente quer transformação dentro de uma sociedade, a gente tem que fazer isso através da cultura, através da educação. Hoje a gente vai, as pessoas convidadas aí, tem até 4 minutos. Então, a gente vai começar essa primeira rodada hoje falando com a vice-prefeita de Valinhos, Laís Helena, primeira mulher negra eleita no município de Valinhos, no Legislativo, e também depois, primeira mulher negra eleita a ocupar a vice-prefeitura da cidade. A Laís, além de vice-prefeita, é professora e vai falar para a gente sobre a importância da jornada antirracista, sobre a importância de se criar campanhas como a campanha Vidas Negras Importam e principalmente falar do papel da educação no combate ao racismo. Boa tarde, vice-prefeita. Boa tarde a todos os participantes. Eu inicio minha fala cumprimentando a você, Josué, por coincidência, meu sobrinho, mas que eu tenho um orgulho muito grande, a professora Solange, minha amiga de muito tempo, e a todos os participantes, o nosso secretário da Educação, professor Zeno, sempre aberto a todas e quaisquer questões que venham transformar a nossa sociedade. E essa é de suma importância quando se fala sobre racismo, mesmo porque recentemente vivemos na nossa cidade algo assim que chocou não só a cidade, mas toda a região, teve uma repercussão a nível estadual e, quiçá, a nível nacional. A par de tudo isso, tivemos a questão do George Floyd, que foi algo assim chocante, ver um ser humano tratado como animal. Nós temos uma lei, que é a Lei de Promoção da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2020, que nós teremos que acompanhá-la para e passo para, conjuntamente, partir para essa transformação. Estamos em pleno século XXI, não se concebe mais que se taxe, que leve a pecha os negros, as minorias, os índios, os pobres. Quando a gente fala, né, nós temos que acatar essa diversidade em todos os aspectos, né? E quem é que vai conseguir mudar tudo isso? Só existe um caminho. Essa transformação
só poderá vir através da educação. Por isso que eu estou assim muito feliz, né? O prefeito ficou muito feliz, foi muito acessível ao ofício que nos foi enviado, pedindo a participação das escolas do nosso município para participar desse concurso Selo de Diversidade Cultural 2020. Fiquei muito feliz no início, na entrada, quando eu vi, não sei se é professora, dizendo que é uma luta que vem de 2002. Veja só, nós estamos em 2020 e somente agora conseguiu levar a efeito para que esse concurso se viabilize. Se não nos dermos as mãos, não conseguiremos nada. E eu quero apenas dizer que nós vivemos numa sociedade plural, e nós temos que fazer valer essa pluralidade, que até então não tem acontecido. Uns são privilegiados. Muitas vezes, quando eu discutia na Câmara Municipal, falava sobre a questão afro, eu muitas vezes era barrada por companheiros, eu posso dizer isso abertamente, porque eu era a única mulher e era, além de mulher, a única negra na Câmara Municipal, e nas datas de 20 de novembro, 13 de maio, eu sempre procurei fazer os meus pronunciamentos. E companheiros me diziam o seguinte: por que você faz isso? A gente se sente mal quando você faz essas colocações, porque, veja bem, você é mulher e negra, e foi eleita vereadora aqui na cidade. Né? Então, eu sempre dizia, eu, mulher negra, fui eleita, sim, por uma grande maioria branca, porque a nossa porcentagem de negros na cidade, ela não é muito grande, mas eu dizia, não posso perder a minha identidade. Não é ofensa, vocês têm que conhecer a verdadeira história. E quando a gente diz que é somente através da educação, é com muita propriedade, porque a criança não tem preconceito nenhum, mas ela não conhece a verdadeira história, né, da nossa influência no país. Há muitas distorções, e daí a pecha, né, de que o negro não consegue, e de que o negro... eu não gosto em... Como disse, eu não estou conseguindo o termo, como se o negro não conseguisse fazer, acompanhar, não tivesse a mesma capacidade, não tivesse a mesma inteligência, não é uma boa imagem para estar se fazendo representar aí na sociedade. Então, eu digo para vocês, ampliar o âmbito dessas discussões é de fundamental importância, e só não vai morrer essa questão se realmente nós nos dermos as mãos e caminharmos juntos, colocando de lado todo e qualquer melindre e nos unimos, brancos, negros, amarelos, todos de mãos dadas, lutando por uma causa justa, que é a da igualdade racial, que é da diversidade. A minha fala é mais nessa base, eu não estou muito, assim... num período um tanto delicado, né, que nós estamos vivendo agora, a gente precisa muito saber o que vai falar, porque nos foi vedado toda e qualquer fala na rádio, na televisão, em qualquer espaço, né? Quando tiver uma oportunidade maior, poderemos nos abrir mais nas nossas falas, mas eu quero me colocar aqui à disposição para que essa luta, que hoje seja assim como uma semente, que todos nós juntinhos iremos regando, o professor Zeno vai poder dizer de tudo o que nós já fizemos, o que pretendemos fazer, e o quanto o prefeito também está compartilhando conosco dessa luta. Todos vocês podem ter certeza disso. Então, que tenhamos aí esperamos uma boa participação dos alunos que estão aí fazendo online suas atividades, assim, não só em Valinhos, mas em toda a região, mas é uma atividade que veio como uma novidade, onde eles em casa, mais livres, podem ter essa criatividade, né, para criar o slogan e para fazer esse desenho livre,
E isso é muito bonito. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós por aqui estarmos, e vamos comemorar futuramente esse selo. Vamos torcer para alguém de Valinhos vencer. Eu vou ficar na torcida, é claro, né? Com certeza. Mas, mesmo que não seja daqui, vamos comemorar juntos, porque é uma grande conquista depois de uma grande luta. De 2002, chegar até agora, para isso sair do papel, veja o tamanho dessa luta. É até uma vergonha que não tenha acontecido, né? Então, mas hoje a gente tem pessoas mais abertas, mais engajadas, e vamos chegar a um produto final positivo. Com certeza. Muito obrigado. Então, obrigado à nossa vice-prefeita por ter falado, por ter exposto a sua posição com relação a essa nossa jornada. Isso é muito importante. Quando a gente fala de representatividade, é isso que a gente quer. Agora, passo a palavra para o Carlão, o vereador Carlão do PT, grande combativo aí com relação às questões raciais, contra a intolerância religiosa, já foi meu colega de trabalho, um grande parceiro. É bom encontrar os iguais aí para a gente poder caminhar junto. Carlão, está com você. Boa tarde, Josué. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Queria, Josué, te mandar um grande abraço, agradecer aí o convite, cumprimentar aí minha grande amiga Solange, nossa vice-prefeita Laís, a Cláudia Garcia, a Luci Crispim, nossa grande companheira aqui da cidade de Campinas, e o secretário Zeno, aí presente também. Eu até pedi para que o Josué me colocasse nesse primeiro bloco. Eu estou também participando de uma outra live aí, discutindo com o povo lá do Paraná, em relação ao que vivemos essa semana de mais um crime racial, que não é novidade, produzido pelo judiciário, por uma juíza preconceituosa e racista, né, que para condenar o seu réu teve que cometer um outro crime. Bom, mas eu queria muito rapidamente falar da importância dessa iniciativa aí na cidade de Valinhos. Eu que vivi em Valinhos durante alguns anos, nos anos 80, como responsável pela subsede dos sindicatos metalúrgicos ali na 11 de agosto, participei de várias mobilizações aí na cidade, né, greve na Salvador Orsini, na Onça, na Krebsfer, Super Zinco, na antiga Clark, hoje Eaton. Desde aquele momento, a gente já percebia, já sentia como é que o racismo era muito forte, como é que o racismo estava institucionalizado no nosso país, na nossa cidade, porque a gente encontrava nas portas dessas fábricas muitos negros sempre em funções secundárias. E isso, naquele momento, não nos chamava muita atenção, porque as informações eram muito fechadas ainda nos anos 80. E os anos nos fizeram entender e perceber o quanto é necessário a nossa mobilização, a nossa luta, a nossa resistência em relação ao preconceito e ao racismo, ao racismo institucional, ao preconceito religioso contra as religiões de matriz africana em particular, a perseguição em várias etnias, fez com que, ainda em 2017, reafirmando o compromisso da implementação da década. Me lembro que em 2017, quando foi lançada a campanha nacional de Vidas Negras, ainda dentro de uma ampla campanha internacional que visava combater o racismo. Essas iniciativas buscavam ampliar junto à sociedade, aos gestores públicos,
o sistema de justiça, setor privado, movimentos sociais, dar visibilidade a essa problemática do racismo no Brasil e no mundo. E hoje nós vimos o quanto é necessário a nossa unidade na luta e na resistência para combater essa crueldade. Porque em pleno século XXI, nós vimos o quanto é difícil enfrentar o racismo no mundo. Depois do acontecimento nos Estados Unidos, que a gente pensava que essas coisas só aconteciam longe, não, nós vivemos aqui no Brasil um genocídio muito forte da nossa juventude. Nós vivemos aqui no Brasil a mesma violência que acontece no mundo. Então, ver essa iniciativa aqui em Valinhos, eu acho que nos anima muito, porque nos traz possibilidades da gente ter um futuro melhor, um futuro aonde nós vamos, né? Uma frase, inclusive, utilizada pela Lucy, que nós vamos continuar educando os nossos filhos para que eles não sejam racistas. E nós vamos pedir para os brancos, para que eles eduquem os seus filhos, porque nós vamos educar o nosso a resistir. Eles têm que educar os seus filhos a não serem racistas. E, para isso, nós temos que fazer uma luta cada vez mais forte, primeiro pela implementação da Lei 10.639, que foi uma conquista importante, e nós não queremos ver essa lei só no papel. Eu acho que nós precisamos fazer com que essa lei pegue. E fazer com que essa lei pegue é a gente, quando for preciso, judicializar as cidades, os municípios, os estados, onde essa lei não é implementada. Mas nós sabemos que isso não basta. Nós sabemos que nós precisamos repetir, Josué, mais tardes como essa, mais iniciativa como essa, porque é isso que vai fazer com que a gente aumente a nossa resistência em relação ao combate ao racismo, ao preconceito, para que a gente possa construir uma sociedade de direitos e oportunidades iguais. É preciso que a nossa política, as políticas públicas, que nós sejamos incluídos nos orçamentos dos municípios. Enquanto a gente não for incluído nos orçamentos dos municípios, as nossas políticas, a gente fica sempre em segundo plano. Por isso, eu acredito muito na resistência e na mobilização do povo negro em todo o país, em toda a nação brasileira e, particularmente, no mundo. Nós não podemos perder essa oportunidade de fazer com que essa resistência, com que esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde nós precisamos, além de resistir, ainda ter a capacidade de mostrar para que viemos, mostrar a nossa verdadeira história, o papel e a importância que nós tivemos na construção do nosso país. É preciso que a gente continue lutando e resistindo. Por isso, José, o combate à intolerância religiosa, o combate à inclusão social, exige de nós uma capacitação cada dia maior, muito mais forte, muito mais resistência e, principalmente, unidade. Campinas, Valinhos, Sumaré, Hortolândia, Vinhedo, Jundiaí, precisamos mostrar o tamanho que nós somos para que a gente possa se fazer respeitar. Para isso, temos que colocar em prática o nosso projeto político. Um projeto político negro é aquele projeto onde todos os negros e negras sejam incluídos num projeto de políticas públicas, na educação, no transporte. Nós não queremos nos fazer representar somente nos espaços que reservam para negros e negras, como a CEPIR das vidas. Nós queremos ver negros, como estamos vendo aí nossa vice-prefeita, queremos ver negros nas finanças, na saúde, na educação, no transporte. Com certeza. Que eu acho que nós temos gente para nos fazer representar e para construir aquilo que nós queremos.
Então, eu queria parabenizar essa iniciativa, me colocar à disposição para que a gente possa ampliar essa luta. Aqui em Campinas, nós estamos fazendo uma luta árdua, difícil, porém, eu acho que a cada dia a gente tem conseguido avançar mais na conquista. Neste ano que nós celebramos a conquista do Estatuto, celebramos o Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso fazer com que essas políticas prevaleçam e que elas sejam colocadas em prática para que a gente possa continuar avançando. Axé e um forte abraço a todos e todas aí. Axé, axé, Carlão, muito obrigado. Obrigado pela sua participação e pelo que você representa também. Agora a gente vai falar com o secretário de Educação de Valinhos, o professor Zeno, para ele comentar um pouco sobre o concurso que a gente está, que a associação e junto com a Teresa de Benguela está promovendo, coordenado pela professora Solange, comentar um pouco sobre esse concurso e a importância de se colocar um concurso como esse na pasta de educação. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é uma satisfação realmente poder participar disso, né? Eu queria cumprimentar todos, em primeiro lugar, pela ideia, porque eu acho que o mundo, desde que ele é mundo, no seu progresso, no seu caminhar, ele é movido por ideias. Tem muitas coisas que as pessoas têm ideias, mas que acabam, talvez, não indo atrás da realização dessas ideias. Se hoje nós temos, por exemplo, falando agora virtualmente com tanta gente, alguém, algum dia, começou a pensar e a colocar em prática alguma coisa nesse sentido. A própria luz elétrica, a ideia que alguém teve um dia, nós temos que ter uma coisa diferente do que simplesmente uma lamparina, um querosene, alguma coisa assim, né? E as pessoas vão atrás de ideias, conseguem realizar e o mundo vai caminhando pela frente, né? Eu acho que na educação não é diferente, viu? Não pode ser diferente. Isso me faz voltar um pouquinho ao meu passado. Eu, na realidade, não sou nascido em São Paulo, eu sou nascido no Rio Grande. E faz muitos, algumas dezenas de anos que eu moro em São Paulo, né? Mas me lembro dos primeiros anos no Rio Grande do Sul, quando eu frequentei uma escola, uma cidadezinha que hoje não tem mais do que 15 mil habitantes, e na época tinha menos ainda, né? E é uma região distante de Porto Alegre, onde havia, como continua um pouco havendo nesse sentido, uma imigração muito grande europeia, né? Uma imigração grande europeia, onde a aparência, a vivência e a existência do próprio negro, vamos dizer assim, era praticamente inexistente, né? E, lamentavelmente, eu me lembro que naquela época se falava muito, olha, cuidado com esse pessoal de outra cor, os negros e assim por diante, né? E as pessoas eram justamente levadas em função de um contexto pobre, para não dizer miserável, que essas pessoas viviam sem casa, sem nada, eram rotuladas de uma forma logicamente nada positivamente, né? Isso me chamou muita atenção. Vida fora, eu falei, não é possível que a vida seja assim, porque se nasceu com uma pele de outra cor, que as pessoas tenham menos direitos, menos, vamos dizer, não vamos chamar de privilégio, mas menos direitos a crescer, a viver, a conviver, a serem respeitados, né? E isso me fez pensar muito, vida fora, principalmente com educação, onde eu estou envolvido, vamos dizer assim, desde os meus tempos de juventude, né? E por isso, já morando em Valinhos, nos anos 80, eu vim para cá em Valinhos em 82, né? Eu tive a oportunidade de estar à frente de uma escola, como diretor, primeiro de uma escola particular, que a maioria das pessoas conhece, que é Porto Seguro, onde fiquei 13 anos como diretor da escola. A escola começou com 500 alunos, quando eu saí tinha 2.200 alunos. Isso é uma história passada, mas é muito gostosa de pensar nela ainda, né? E eu, naquela época, nos anos 80, desafiado, vamos dizer assim, pelo Natanael dos Santos, de trazer um trabalho junto aos nossos professores que eu tinha na época
tem mais de 100 professores e funcionários na escola, trazer um trabalho ligado com a valorização do negro, da sua cultura, da sua origem, dos seus costumes, da sua religião e a sua crença, assim por diante. E a gente conseguiu trazer isso naquela época, quando de milhares de alunos, se tinha 2 ou 3 que eram, vamos dizer, de cor negra, eram muitos. Então, consegui trazer para a escola inteira vibrar com o trabalho que foi feito. Esse trabalho foi tão bem aceito, foi com tanto carisma, com tanto vigor, que esta unidade escolar, que tem mais 3 unidades de São Paulo, conserva esse trabalho até hoje, né? E fico muito feliz de ver que isso tudo está se multiplicando, vamos dizer, na cidade de Valinhos. De vez em quando acontecem algumas excrescências, talvez seja o termo, lamentavelmente, né? Acontece, né? Mas existe uma coletividade muito grande nesse sentido de que se valoriza, que não se discrimine. E queria colocar aqui, como colocou há pouco o Carlão, né? Precisou criar-se uma lei para dizer que o negro tem direito a não sei o que, e assim por diante, né? Como se nós fôssemos não negros, vamos dizer, diferentes e de maiores direitos e privilégios da realidade. Acho que todo mundo nasceu igual, de mesma forma, embora na prática muitas vezes aconteça diferente, né? No segundo momento, eu queria valorizar a Laís um pouquinho. Laís tem uma longa, bonita história em Valinhos, né? Desde o seu nascer, a sua família, ela já contou várias vezes o seu pai, a valorização que dizia: você não é porque você tem outra cor que você vale menos. Você vai valer por aquilo que você é e por aquilo que você produz, aquilo que você faz realmente, né? Acredite em você que você vai para frente. E a Laís acreditou, foi para frente, desafiou, se elegeu vereador, vice-prefeita agora. Laís, parabéns pelo seu trabalho. E o seu trabalho certamente contagia. Contagia é um exemplo concreto de como essas coisas devem acontecer realmente. As pessoas são iguais perante a lei. E não só perante a lei, e sim perante o Criador, o Deus Supremo, vamos dizer, que governa esse mundo. Eu acho que isso é importante que seja encarado dessa forma. E uma terceira colocação, então, é uma satisfação. Eu estou no 12º ano à frente da Secretaria de Educação, embora tenha havido uma interrupção no governo passado. É com satisfação poder participar desse movimento, né? Desse concurso. E em relação a isso, tudo aquilo que eu puder fazer. E a gente já mandou documento para a escola, mandamos um comunicado escrito com a anexação daquele ofício número 2 que vocês produziram, a Associação Afro, com a equipe de Solange, que o pessoal todo produziu, já foi para as escolas. Vou continuar insistindo para que até o fim do mês haja realmente intensiva participação nesse trabalho. Para fechar isso, essa ideia, como hoje, por exemplo, essa ideia, num pleno domingo, num dia meio nublado, choveu esta noite, graças a Deus que choveu, né? Num pleno domingo, se pensar em como e o que fazer para difundir ideias. O que eu queria dizer a todos da associação, equipes envolvidas, eu gostaria de fazer até um pedido. Para as coisas melhorarem nesse lado da valorização do negro, vamos dizer assim, antirracismo, que como vocês estão fazendo, tentando fazer um contato com a equipe não negra, vamos dizer assim, talvez pudesse até colocar dessa forma, porque sempre vai ter uma acolhida, se não de todo mundo, a gente sabe que não é de todo mundo, né? Mas lá sempre vai ter alguém de acolhida para dizer: tá bom, vamos fazer mais isso para evitar discriminação. E esse trabalho, esse contato continue a existir e não se limitar. Não estou fazendo uma acusação, mas acho que é importante que esses movimentos eles cresçam no sentido: espera aí, onde nós vamos encontrar guarida do outro lado
para que a gente consiga difundir essa ideia. Eu acho que é importante isso acontecer. Na parte da educação de Valinhos, pode ter certeza, eu vou fazer o impossível para que haja uma grande adesão, né? Inclusive, eu tive um contato com o Natanael dos Santos, ele está, vamos dizer, propondo, de última hora ele disse que teve problema, né? Com o custear de um trabalho, de umas lives, né, que ele está fazendo, né? Mas ele vai relançar, como a gente teve no ano passado, em maio do ano passado, num determinado dia a gente suspendeu a aula de todos os alunos, e todos os alunos, desde a monitora de creche até os professores do 9º ano, todos eles passaram por uma capacitação. Isso foi profundamente significativo e mudou bastante a forma de pensar de muita gente em relação a isso. Então, a gente está à disposição, parabeniza vocês pela ideia, continue, voltando ao meu começo, a perseguir ideias. Nós vamos conseguir. Uma boa tarde a todos, parabéns. Muito obrigado, secretário. Estamos à disposição. Beleza, muito obrigado, secretário, pela sua fala. A gente agora vai conversar com a Solange, que é o que está à frente na organização desse concurso, nessa jornada. A gente aí tem mais 30 minutinhos de live, tem umas pessoas para falar, então a gente está aqui correndo um pouco com o tempo para todo mundo conseguir falar. Vai lá, Solange. Boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer, Josué, e todos os presentes, né, por estar participando. Como o professor Zeno acabou de se colocar, foi uma ideia que foi construída no coletivo, e a maior dificuldade de uma ideia é tirá-la do papel. E, no entanto, o grupo acatou a ideia e nós começamos a construir justamente a perspectiva de fazer com que ela acontecesse. Começamos conversando com a prefeitura, conversando com escolas da iniciativa privada, e hoje nós estamos aqui lançando o concurso do selo de diversidade cultural, que é o primeiro passo para que essas questões sejam discutidas dentro do espaço da escola. Isso significa que ter o selo de diversidade cultural não significa um trabalho pronto. Significa que esse espaço, né, essa escola que acata essa ideia do selo, vai ter a intenção de discutir com seus alunos sobre a promoção da igualdade racial, o combate a qualquer tipo de discriminação, preconceito e a resistência a que se tem construído há séculos e séculos em relação à raça negra. Então, eu peço aqui para que todos possam estar participando, que seja um aluno, que seja 2 alunos dentro de um espaço escolar, que essa discussão aconteça. Nós sabemos que, nesse momento, quem são as crianças que estão fora do espaço da escola? São justamente as crianças negras, as que não possuem ferramentas, não possuem tecnologia para estar discutindo, mas que, se nós conseguimos discutir com as crianças brancas também que estão nesses espaços escolares, com certeza vai haver uma mudança muito grande na relação dessas crianças ao retornarem para o espaço da escola. O espaço, então, desse concurso, ele é aberto, ele foi construído por muitas mãos, negras e brancas, né? Nós brincamos sempre, mas nós temos também profissionais brancos que fazem parte da associação nessa discussão, porque o protagonismo tem que ser de todos. Nós acreditamos em um do objetivo desse concurso é dizer que a sociedade é plural, e por ser plural, todos nós temos que estar aí discutindo. Eu agradeço, né, a presença de todos, agradeço a presença da Lucia, eu sei do trabalho lindo que foi desenvolvido em Campinas, porque sou servidora do município de Campinas, e espero, Luci, que a gente faça bonito também em Valinhos e que a gente consiga realizar um excelente trabalho. Obrigada a todos, eu espero vocês aí no projeto, Josué. Muito obrigado, Solange. Só queria fazer aqui uma observação. A professora Maísa, uma professora negra de Valinhos, dá aula no colégio particular, grande lutadora
assistindo, e já está o convite para a Maísa também entrar nessa jornada com a gente. Professora Lucy, pode, a live é sua. Tá no mudo, seu professora. Lucy, o seu microfone acho que está no... Eu coloco no mudo porque eu sou hiperativo, depois eu esqueço dele, né? Mas eu quero primeiro cumprimentar aqui todas as professoras negras presentes nesse encontro, né? Cumprimentar a professora Solange, professora Cláudia, professora Helena, né, que também é professora, está no cargo de vice-prefeita, mas é uma professora, enfim, cumprimentar essas pessoas. Eu estou muito feliz, né? Eu sei que a gente está aqui por uma causa, por conta de um ato muito cruel, de um ato desnecessário, mas eu estou muito feliz com esse gesto, com esse movimento, né? Com essa circularidade de ideias e com esse ato, né? Professora Solange, professora Cláudia, enfim, com esse movimento todo. Porque eu acho que isso, de certa forma, eu, enquanto mulher negra, professora, né, atuei muito tempo na rede estadual, muito tempo em rede privada, e hoje estou num grupo de estudos, né, Coletivo Teresa de Benguela, onde nós estudamos teóricos e teóricas negras, e também ressignificamos a nossa própria história a partir das leituras, das atividades, dos projetos que a gente desenvolve. Eu fico muito feliz porque esse ato, ele de fato nos faz pensar que a educação, ela move o mundo. Mandela tem razão, né, gente? A educação move, ela move o mundo. Se a educação move o mundo, nós precisamos pensar, então, numa educação que inclua todos, numa educação antirracista. Por que uma educação antirracista? Eu me recordo que em 2002, 2001, de 2001 a 2004, atuei aqui na cidade de Campinas, como bem falou a Solange, no sentido de implementar uma política que desse conta de fazer essa mudança pelo recorte da educação. Naquela época, o governo era um governo que dialogava conosco, né? Então, isso foi possível ser construído. E nós atuamos muito na formação dos professores. E esse projeto de formação dos professores acabou resultando na premiação da prefeita na época, né? A prefeita foi premiada como prefeita amiga da criança por conta de um trabalho desenvolvido sobre a temática racial negra. E o que eu acho que isso é um ato importante, isso é um gesto diferente, né? Porém, ele acaba virando apenas um projeto, ele fica naquele momento. Então, eu penso que hoje, Valinhos, né, que abraçou essa causa, que abraçou essa pauta, que essa pauta vindo pela Secretaria de Educação, que ela não seja apenas um projeto, né? Como bem disse aqui o professor Zeno, né? O que nós podemos fazer para que isso se diferencie, para que não fique parado, para que não se estacione. Então, eu penso que o seguinte, Valinhos, quando abraça, né, os caminhos para construir uma educação não racista, então, ele também precisa pensar que a legislação, assim como todas as outras cidades envolvidas, precisa pensar que a legislação, que a LDB, é Constituição, ela precisa ser cumprida, né? A legislação, a Lei 10.639, 11.645, alterou a LDB. Se ela alterou a LDB, é necessidade, é demanda, é ato primeiro ser cumprida. Carlão também aqui falou, né, dos caminhos percorridos para a execução, para a implementação da lei. Eu, como professor, eu digo o seguinte, a implementação da lei, ela depende sim dos caminhos da formação, ela depende sim dos professores que estão na rede, mas ela depende principalmente do projeto político-pedagógico da Secretaria, né? Então, ela depende principalmente dos projetos políticos de governo, para que os caminhos da Constituição sejam cumpridos. Então, como cumpriremos esse caminho, né?
quais são os nossos parceiros para cumprir esses caminhos. Nós, enquanto coletivos Teresa de Benguela, eu, enquanto também militante do Movimento Negro Unificado, enquanto professora, enquanto uma acadêmica, né, que estou aí no meu caminho, dentro da academia, também quero atuar nesse trabalho, porque eu acho que nós seremos parceiros, mas os pioneiros são aqueles que, felizmente, estão com o poder na caneta, né? São aqueles que decidem para onde vão os recursos pedagógicos, são aqueles que decidem para onde os caminhos da formação vão sendo direcionados. Eu digo também que uma cena bastante importante que me coloca aqui, né, para esse ato, e eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que o tempo do Josué é bastante curto. Eu digo o seguinte, que enquanto mãe, eu acompanho minha filha nos trabalhos escolares, né? Eu acompanho o que está sendo trabalhado na escola. Como bem disse Carlão, eu sou aquela mãe que eu educo minha filha para ela, sim, para ela lutar contra o racismo. E eu peço que as outras mães de outras crianças que não são negras, de crianças que sentem-se consideradas brancas, que sejam educadas para não serem racistas, porque a minha está sendo educada para resistir. Assim como todos os jovens que cruzam os meus caminhos, ou por um momento de formação, ou por uma atuação de militância, a orientação é para que eles aprendam a resistir e aprendam a não submeter mais a esse mundo desigual. E também, já aqui caminhando minha fala para o encerramento, Josué, que eu sei que o seu tempo é bastante curto, eu penso o seguinte, que educar para uma sociedade, né, que tenha como foco a equidade. Se nós, de fato, pensamos em construir uma educação com equidade, nós sim aí poderemos falar de igualdade, porque enquanto a gente não atuar, não discutir a equidade, a igualdade ainda não vai ser dada, né? Porque a gente não tem condições de pensar igualdade sem pensar na questão da equidade junto. A igualdade entre os povos, ela só de fato vai acontecer quando a gente colocar na ordem do dia, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na sala de aula, em todas as outras ações, a equidade. Então, eu acho que esse é o lugar enquanto um profissional da educação precisa pensar, né? Equidades tem que estar lá, dia a dia, no seu planejamento diário de aula. E penso que os caminhos, colocando aqui a contribuição para que disse o professor Zeno, e para que também o que disse o secretário de Educação, professor Zeno, e também contribuindo com a fala da vice-prefeita, que o currículo ele está na LDB. Então, nós podemos, sim, atuar, trabalhar para a questão de uma educação antirracista. Como fazer esse trabalho? Qual é o plano? A pergunta. O plano ele vai passar pela formação, né? Ele vai passar por esse momento de reflexão e mudança de práticas pedagógicas. E também um outro momento que eu acho que é importantíssimo nesse processo é a avaliação desse trabalho. Então, nós precisamos, sim, pensar currículo, pensar a formação e pensar a avaliação dos projetos pedagógicos. Quando a gente faz essa avaliação, a gente também faz uma revisão da nossa prática pedagógica e dos caminhos percorridos. Certamente, quando a gente faz isso, aquilo que é bem avaliado, ele já é automatizado para dentro do currículo da escola, ele não volta mais como um projeto, ele já volta como uma prática, como um exercício diário daquela escola. Eu estou aqui à disposição, quero muito contribuir com esse trabalho, não só como parceira, mas como professora, como ativista, né? Enfim, eu estou aqui à disposição e, mais uma vez, parabenizo a ação e continuamos porque a luta é nossa. E também, para fechar aqui, eu digo que, desde 2001, nós atuamos em parceria com o Conselho Nacional de Educação, pensando esse desfecho. Então, essas produções já estão aí desenhadas, a gente basta trazer essas produções para singularidades da escola e efetuarmos essa educação antirracista. Muito obrigada, e continuo aqui à disposição. Muito obrigado, Lucy. Toda vez que eu escuto você, ou quando a gente está participando de live, ou quando eu estou assistindo alguma live, eu aprendo muito com você. Muito obrigado, te conheci graças à nossa comendadora. É muito bom te ouvir. A próxima pessoa que vai falar é a professora Cláudia.
Olá, boa tarde. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer à Prefeitura de Valinhos, né, que abraçou esse nosso projeto desse concurso e entendeu a importância de levarmos para o debate público a desconstrução do racismo, que é exatamente isso que a gente está propondo com esse projeto, né? Agradeço também a Solange, que me colocou, né, nesse projeto, né, e mais os outros colaboradores. Quando a gente pensa em políticas públicas para a população negra, né, a gente sempre pensa em cotas, né, ou em ações que vão minorizar essa situação de desigualdade, né, vivida por nós negros. Mas, ao meu ver, além dessas ações, além das cotas, né, as políticas públicas para essa população, elas também têm que incluir, né, nós levarmos para a sociedade, de maneira geral, o debate sobre como, historicamente, o povo negro foi negligenciado e relegado a esta posição de segunda classe. Nós não temos como avançar nesse processo de emancipação da população negra se os não negros também não forem instrumentalizados para o combate a todas as formas de racismo e intolerância. E esse concurso, eu acredito que vem muito nesse sentido, né? Nós levarmos essas questões para o âmbito escolar, para que todos, os negros e os brancos, entendam que o Brasil, ele não pode avançar enquanto metade da população vive na linha abaixo da linha da pobreza, né? Enquanto nós, né, não nos conscientizarmos que não temos como avançar, a nossa nação não tem como avançar, quando metade da população ainda é vista como população de segunda classe, né? Quando as escolas, tudo que é propiciado para essa população é de baixa qualidade, né? A educação, o lazer, a saúde, né? Então, tudo que a nossa população tem acesso é de muito baixa qualidade, como se nós fôssemos cidadãos de segunda classe. Então, enquanto todos nós, né, brancos e negros, não conseguimos entender que essa nação não tem como avançar enquanto metade, né? E a gente não está falando, né, nem que se nós fôssemos uma minoria, mas na verdade nós somos metade da população, né? Enquanto essa população não tiver instrumentalizada, né, para conseguir vencer essas barreiras, a gente não consegue avançar. Então, a minha fala é bem curta, gente. Eu quero agradecer a todos, né, a todos que tornaram possível essa realização desse concurso, tá? Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado, professora Cláudia. É muito bom ouvir mulheres negras, né? Faz muito bem, a gente precisa ouvir sempre vocês. Agora a gente vai falar com o Marcos Lopes, que faz parte do nosso coletivo, da nossa associação Afro, é um lutador também. Está aí com você a palavra, Marcos. Boa tarde a todos. Desculpa a máscara, que eu estou com uma operação aqui na face. Travou, acho que o do Marcos. Acho que a hora que o Marcos foi falar, travou. Vamos ver se voltou. Voltou. Primeiramente, eu queria agradecer muito, Josué. Eu sou o Marcos Lopes. Minha mãe, metalúrgico, motorista de ônibus, né? E sempre me incentivou, eu e meus irmãos, em estudar, né? E o caminho que seguimos, né? Hoje, minha irmã é bibliotecária, meu irmão é técnico elétrico e eu me formei em administração, né? Eu tive uma carreira profissional em 2 empresas, né? A última empresa eu fiquei 25 anos. E fazendo a gestão
em vários estados dentro do Brasil. Morei em Salvador, morei em Rio de Janeiro, morei em Brasília, morei em Belo Horizonte, né? E isso foi muito importante na minha caminhada e no meu crescimento, né? E sempre fui engajado na causa negra, nas questões que envolvem o racismo, o preconceito. Por quê? Pelo motivo de eu ser importado para esses estados, para ser o gestor dessas operações, empresas privadas e negro, a discriminação é muito grande, né? Porém, eu venci, consegui ficar 25 anos, hoje eu sou consultor, moro aqui em Valinhos desde que nasci e estou aqui de volta, né? E eu queria colocar a importância do propósito dessa jornada com o concurso artístico de slogan e desenho, no tema Infância, Racismo e Resistência, justamente para que o sistema respeite a nova geração que está por vir, né? E tenho minha vida profissional como exemplo, né? Que é possível nossa representatividade e o nosso posicionamento perante a sociedade pública ou privada, né? E, fechando a minha fala, tem uma frase que eu sempre escutei na faculdade, que é: o sistema, ele não teme o pobre negro, né? O sistema teme o negro que sabe pensar. Tá? Então, muito obrigado, boa tarde. Solange, mais uma vez, obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela sua fala. A gente está encaminhando para o final. A gente tem a fala da nossa comendadora, Edna, uma lutadora contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Ela que tem aí um trabalho de reunir os coletivos aqui na nossa cidade. E, assim, uma coisa que eu queria, colocar é que falar sobre racismo incomoda muito, e por isso que a gente tem que pegar essas tardes de domingo para falar sobre isso. Enquanto a gente está aqui rolando a live, eu tô olhando, teve gente que deixou uma carinha de raiva aqui. Então, assim, isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Isso é um sinal que a gente está incomodando e que falar sobre racismo e a importância da luta contra o racismo, ela é necessária, ela é importante e ela incomoda as pessoas. Isso, na verdade, eu fico feliz de ver essas coisas, eu acredito que todo mundo que está aqui também fica feliz por saber que a gente está no caminho certo. A gente tem que pensar o processo de maneira inversa. O que todo mundo aqui falou, todo mundo colocou aqui, foi da importância da educação, da representatividade, de ocupar os espaços públicos, de sim conversar com as pessoas que têm. A Lucy falou uma coisa que é muito importante, da gente ir atrás daqueles que têm a caneta na mão, daqueles que resolvem, e a gente vê com a caneta na mão, tem a vontade de fazer e de transformar a educação na nossa cidade. Então, assim, é muito bom ter aí todo mundo aí aparecendo. A gente não consegue colocar todo mundo na tela, então a gente está dividindo, colocando um, colocando o outro. Antes da Edna entrar, eu queria só fazer ressaltar um projeto que é da professora Ana Cláudia, daqui de Valinhos. Ela está aí assistindo a live, ela comentou. Se vocês não conhecem esse projeto, vocês professoras principalmente, conheçam esse projeto. Ele se chama Eu, o Outro e Nós. É um projeto pedagógico que está justamente, ele tem o objetivo de você colocar a diversidade dentro da escola, com algumas atividades lúdicas com as crianças. Então, desde você conhecer os pais da criança, você levar novas culturas para as crianças, colocar espelhos para as crianças, para elas falarem como elas se veem no espelho, levar livros didáticos, carregando crianças. Isso nada mais é do que você mostrar que a gente tem sim uma diversidade e que a gente consegue formar as nossas crianças com a educação. Todo mundo, acho que foi unânime aqui a fala de que as crianças, nenhuma criança ela vai nascer racista, né? Ela vai nascer com algum tipo de discriminação. Mas se hoje nós temos adultos que são racistas e jovens, adolescentes racistas, é porque eles tiveram alguma referência. Então a gente tem que lutar para que isso
acabe, para que isso não aconteça mais. Vamos ver, Edna, se você consegue me ouvir? Como que está a sua conexão? E, gente, nas próximas, a gente está encaminhando para o final, mas a gente tem a fala da Edna, mas reforçar que a gente vai ter live, a gente vai aqui falar sobre a questão racial nessa jornada antirracista, esse concurso, e aí que a Solange, junto com o Marcos e a Associação Afro, deu início. Ele é só uma parte dessa jornada, ele faz parte desse processo, mas a gente vai ter outras atividades, até a entrega do prêmio. Então, nesse processo todo, a gente vai com certeza, ter muitas atividades. Eu sei que a Edna, parece que a Edna está com algum problema de conexão. A gente fez o convite para que ela pudesse participar e falar, porque a Edna também vai fazer, então tenho fé que ela vai conseguir entrar, ainda a gente tem 6 minutinhos aí antes da plataforma derrubar a gente. Eu vi. Mas, ela conseguiu. Acho que eu consegui, eu escutei alguma coisa aí. A Edna acho que vai entrar, gente, vamos ter fé. E ela vai fazer o lançamento do Vidas Negras Importam na cidade de Valinhos, que é uma que ela encabeçou, junto com coletivos negros, junto com Teresa de Benguela, todo mundo aí participou. Eu tive a oportunidade de poder participar desse lançamento, de poder falar nesse lançamento, e que a gente consiga espalhar esse projeto em outras cidades. O Vidas Negras Importam em toda, porque é assim que a gente consegue mudar a cultura da sociedade. Através da educação e através de quem tem a caneta, através da justiça. Se a gente não consegue, na base de vamos conversar, então vamos para a justiça, vamos colocar isso no Ministério Público, mostrar que nós temos pessoas que estão aqui lutando por nós, pela nossa causa, que é de levar documento sim no Ministério Público, que é sim de ocupar espaço no Poder Legislativo, no Poder Executivo, e a Edna faz esse papel aí brilhantemente, tanto que é a nossa comendadora. Deu certo, Edna? A gente está na expectativa aqui. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Pode falar, à vontade. Tem 4 minutinhos antes de encerrar a live, mas você pode falar. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá ótimo. Primeiramente, parabenizar a iniciativa. Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo o meu povo negro reunido e mostrando a nossa força, porque nós somos fortes, nós temos capacidade, e quando nós juntamos as nossas forças, nós avançamos muito. Eu fico muito orgulhosa de ver, agora num domingo à tarde, as nossas educadoras, as mulheres que ensinam as crianças e que formam essas crianças para a vida. A educação é a grande alavanca que faz com que o negro tenha ascensão social e intelectualizada. Então, nós temos pessoas capacitadas para fazer este trabalho, que são as nossas negras, os nossos negros, que hoje eu estou dividindo aqui espaço nessa live. Eu quero dizer para vocês que a gente sabe de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando com a questão do racismo, mas também nós estamos tendo pessoas parceiras que estão caminhando conosco. O Ministério Público, na pessoa da promotora doutora Cristiane Hilal, acatar e aderir à campanha Vidas Negras Importam, é muito importante, dentro das 20 metas que nós temos. E uma das metas é lutar contra a invisibilidade dos nossos heróis e das nossas heroínas na bibliografia brasileira. Então, nós precisamos fazer ações como essa. Esse concurso do selo é a identidade, é mostrar a nossa raça, mostrar a nossa força. Nós construímos esse Brasil e não podemos, de maneira nenhuma, ser tratados de forma diferente, porque a nossa força ela está em todos os setores, na cultura, na gastronomia, na ciência e tecnologia.
a inteligência do nosso povo negro, tem que ser reconhecido a força dos nossos negros na ciência e tecnologia. Então, muito me honra, Josué, muito me honra essas mulheres negras maravilhosas, Lucy, minha parceira de luta de tantos anos, e que nós estamos caminhando, estamos iniciando um projeto dentro da PUC, onde faremos lives até dezembro, com diálogos sobre racismo. Tanta problemática e a falta de e a falta de reconhecimento para nós negros impõe. Então, falar com a acadêmica. As nossas lives se encerrarão no dia 10 de dezembro, no Dia de Direitos Humanos. Então, muito me honra, Josué, muito me honra, parceiros, amigos, muito me honra estar aqui nesse dia e dizer que é muito importante que Valinhos faça adesão na campanha Vidas Negras Importam. A Câmara Municipal de Campinas fez a adesão e está lutando conosco. Faremos o lançamento em Sumaré com o presidente, o vereador William Souza. Nós estamos plantando, nós estamos agora, não estamos nem plantando, nós estamos escolhendo nossa luta, porque eles estão entendendo que a prática do racismo, cruel e perverso, ele retira sonhos, ele mata a nossa juventude e ele impede que as nossas crianças tenham sua autoestima elevada dentro da sala de aula. Então, é por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, e é por isso que nós continuaremos em luta, em luta. Então, eu quero aqui poder estar junto com vocês. Vocês me coloquem, me chamem, para que nós possamos, juntos, com a nossa força, a gente mostrar para esse povo que nós, negros e negras, além de ter construído essa nação, ter construído esse Brasil, nós temos sabedoria para poder estar em todos os espaços, seja no parlamento, seja no judiciário, seja no executivo e seja no legislativo. Então, parabéns, eu quero propor aqui para vocês, para que a gente faça um ato de lançamento da campanha Vidas Negras Importam, a gente pautando as 20 metas e vindo desse caso horroroso vivido aí em Valinhos, com um menino motoboy, né, que uma coisa horrorosa e que todo mundo, a gente não precisa repetir, todo mundo conhece, mas eu quero também lembrar para vocês que nós fizemos uma representação no Ministério Público contra a Guarda Municipal de Valinhos, que teve uma prática racista com um funcionário da Vivo. Isso foi no ano de 2015. Está parado, ninguém fez nada, porque o medo que eles têm, aliás, eles se protegem, né? Então vamos proteger a guarda, mas nós agora, entrando com a campanha Vidas Negras Importam em Valinhos, nós também vamos pedir para tirar da gaveta essa representação feita no Ministério Público e vamos pedir, inclusive, para a doutora Cristiane Hilal cobrar a cidade de Valinhos, na pessoa da Guarda Municipal, do comandante da Guarda, sobre o encaminhamento que nós vamos dar de punição para essas pessoas, porque acabou que o rapaz até perdeu o trabalho, sabe? E eles diminuíram muito esse rapaz, falaram coisas horrorosas para esse rapaz. Mas hoje é dia de muita alegria, dia de comemoração e dia de a gente pensar, pessoal, quando terminar essa live, vamos ver de novo nós, olha que força, que maravilha. Josué, conte sempre comigo, nós somos parceiros e vamos em frente na nossa luta. Existe uma série de ações da luta, da educação antirracista, que nós podemos aí, além de tudo isso, muito lindo já que essas mulheres pretas fizeram aí nessa cidade, mas a gente dá continuidade. Conte comigo, tudo de bom, axé. Axé, a bênção, comendadora, a bênção, Eked, Edna, obrigado a todo mundo. Vão derrubar a gente aqui da plataforma, então, obrigado, a gente não podia encerrar da melhor forma, gente.
A gente se encontra aí na quinta-feira. Josué, agradecer a todos que estão aí participando, né? Aqueles que estão aí dizendo parabéns, vem junto. A gente está convidando para construir uma educação antirracista com todos esses que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, enfim. A proposta é acolhedora. Muito obrigada.